Olá, bom dia a todos e bem-vindos a este evento e em particular a esta sessão. O meu nome é João Farinha e venho partilhar convosco algumas ideias sobre aquilo que é uma nova abordagem à avaliação e à melhoria nas organizações e na segurança das organizações, designada por Purple Team. O meu background na área da segurança da informação começou há 12 anos. Na altura, aquilo que hoje é chamado de Blue Team, na altura era a equipa de segurança, responsável quer pela instalação dos controlos, quando começámos há uns anos eram os antivírus, eram as firewalls, e pela resposta aos incidentes que eram detectados. À medida que esta área foi sendo desenvolvida e amadureceu, tive a oportunidade de acompanhar a instalação e a operação dos Security Operations Centers, primeiro numa perspectiva de utilizador final, ou seja, da organização em que eu estava, e já mais recentemente na S21Sec, enquanto MSSP, ou seja, um prestador de serviços de segurança. Entretanto, ao longo deste percurso, tive a curiosidade pelo lado ofensivo da segurança e passei para o lado da Red Team. E sou atualmente o responsável pela equipa de auditoria e de simulação adversária da S21Sec em Portugal. A passagem por estas duas áreas permitiu-me construir uma visão bastante abrangente sobre os desafios que se colocam quando tentamos pôr estas duas equipas a trabalhar frente a frente, ou seja, a Red Team e a Blue Team. E são esses desafios que eu vou partilhar hoje convosco e o caminho para uma solução. Mas antes disso gostava de focar a atenção naquilo que é a essência do problema que estamos a tentar resolver. E esse problema parte-se no tempo que demoramos a detectar uma intrusão dentro da nossa infraestrutura. Olhando para a evolução, caminhou-se imenso em menos de 10 anos. Conseguiu-se baixar de 416 dias, em média, é mais de um ano, para detectar uma intrusão ou um incidente, para 56 dias, que são 2 meses, um bocadinho menos de 2 meses. Esta é uma melhoria impressionante e é um conjunto de esforço da indústria, das próprias organizações que têm vindo a investir cada vez mais nas suas infraestruturas e na sua capacidade de detecção. Mas muitas vezes perguntamos, será que isto é suficiente? 56 dias parece ser ainda muito tempo. E é um facto, é muito tempo. Continuamos a ter falhas nos sistemas e nas infraestruturas que permitem a um atacante, desde que consiga estar tempo suficiente dentro de uma organização sem ser detectado, ele consegue atingir os seus objetivos. Este diagrama mostra uma análise dos vetores de ataque típicos utilizados pelos principais grupos criminosos por detrás de ataques de ransomware a nível mundial. E daquilo que é a nossa observação, eles conseguem passar do acesso inicial, mais à esquerda neste diagrama, para a execução do payload malicioso em bastante menos tempo do que os 56 dias que vimos no slide anterior. Isso leva-nos àquilo que é a pergunta de partida, como é que conseguimos avaliar a segurança num ambiente corporativo, de maneira a encontrarmos essas falhas que os atacantes utilizam e não permitir que eles as utilizem para atingir os objetivos. E a resposta para qualquer programa de segurança é exatamente esta, é começar com algo mais pequeno. Não podemos analisar a segurança de toda a organização de uma vez só, por isso dividimos em blocos mais pequenos. E pegamos nesses blocos, se quisermos de infraestrutura ou de aplicações, e começamos por avaliar aqueles que apresentam o maior risco. Para o âmbito desta apresentação, vou focar-me apenas nestas duas famílias de testes, ou seja, os testes de intrusão, que são a resposta mais direta àquilo que foi a resposta à pergunta do slide anterior, e que consiste em testar, normalmente de forma isolada, cada componente da infraestrutura ou uma aplicação ou um subsistema e procurar as vulnerabilidades que esse sistema tem ou que essa aplicação tem e explorá-las para comprovar que efetivamente existe um risco. Enquanto que neste primeiro caso, normalmente todas as partes envolvidas sabem que esses testes estão a acontecer, ou seja, a Blue Team está informada, os administradores das aplicações também estão informados e, aliás, até porque estes testes costumam ser bastante ruidosos e qualquer pessoa que esteja a monitorizar a infraestrutura percebe-se rapidamente que está ali atividade maliciosa a acontecer. Por outro lado, os exercícios Red Team funcionam mais perto daquilo que é o comportamento dos atacantes e é feito de forma não anunciada. Ou seja, as equipas responsáveis pela parte de proteção não sabem que esses testes estão a acontecer.
Contra a Red Team e também contra os atacantes está a Blue Team, que é responsável por implementar os sistemas e controles de segurança, sejam as tais firewalls, sejam os IDS, sejam os proxies, os antivírus, ou seja, todo o catálogo de mecanismos e controles de segurança técnicos dentro de uma infraestrutura. Tem que garantir que os use cases criados em cima dessa infraestrutura para gerar alertas estão a funcionar corretamente e têm a cobertura adequada para aquilo que é a ameaça da organização. E não só isso, mas também desenvolver os procedimentos todos para responder aos alertas gerados por essa infraestrutura. Por último, não nos podemos esquecer que eles, além de toda essa parte que podemos considerar de implementação e manutenção, também têm que operar a infraestrutura, ou seja, processar todos os alertas de segurança que surgem e distinguir aqueles que são os falsos positivos e aqueles que são os verdadeiros incidentes que têm que ser tratados. Da natureza destas duas equipas surge a sua maior limitação, que é a abordagem de adversários, ou seja, para um ganhar, o outro tem que perder. E isto é inato, ou seja, uma Red Team, para atingir o seu objetivo, ou seja, para conseguir atingir aquilo que foram os objetivos colocados, tem que derrotar a Blue Team. E a Blue Team perde. Por outro lado, se a Blue Team ganhar, ou seja, se conseguir detectar a Red Team, isto consiste numa derrota para essa equipa. E isto é o risco que surge, ou seja, nem que seja de forma subconsciente, cada uma dessas equipas acaba por ter incentivos para não partilhar demasiado sobre as suas técnicas. Porquê? Porque a sua métrica acaba por ser o tal atingir do objetivo de derrotar a outra equipa. E já sabemos quem anda há tempo suficiente nesta área, que é sempre mal visto quando uma Red Team apresenta um relatório de um teste de intrusão em que não encontrou formas de ultrapassar os mecanismos de segurança. E para a Blue Team acaba por se sentir sempre derrotada porque alguém conseguiu comprometer a segurança e facilmente podem fazer a pergunta de então, mas o que é que andam a fazer aqui? E essa rivalidade acaba por criar um ambiente que não é beneficial para a organização. E isto é um desafio porque as Red Teams e o lado Red só existe, se pensarmos bem, para melhorar o azul. Ou seja, a não ser que seja uma organização militar ou um grupo criminoso, ter uma capacidade ofensiva nunca é o objetivo final de uma organização. Por isso o objetivo é sempre ajudar as equipas que são responsáveis pela defesa e pela proteção da organização, de maneira que consigam melhorar, consigam identificar os atacantes cada vez mais cedo e a reagir quando efetivamente são comprometidos. Então, como é que conseguimos ultrapassar esse mindset? Isso leva-nos a uma pergunta ligeiramente diferente daquela nossa pergunta de partida, que é retirar o termo avaliação da pergunta. Ou seja, em vez de estarmos a avaliar a outra equipa, estamos em conjunto a melhorar a segurança e passa a ser esse o objetivo. Ou seja, o nosso indicador é como é que, em conjunto, as duas equipas conseguiram melhorar a segurança da organização. E essa tem que ser a métrica. E assim nasce o Purple Team, ou seja, a fusão das capacidades ofensivas da Red Team com as capacidades defensivas e de detecção da Blue Team. E misturando as duas, obtemos a cor Purple, que foi o que deu origem à designação desta nova equipa. E atenção, não é uma equipa de pessoas dedicadas a esta função, ou seja, não é mais uma equipa que temos que criar e manter dentro das nossas organizações. Isto acaba por ser uma equipa virtual, ou seja, é um papel que as pessoas dessas duas equipas, Red e Blue, acabam por desempenhar. Como é que funciona uma Purple Team? No fundo, é um ambiente em que se colocam um objetivo de avaliação, em que se colocam lado a lado os elementos da Blue Team e os elementos da Red Team e cada uma das vulnerabilidades, cada um dos testes, cada uma das ações realizadas é discutida de forma aberta à medida que elas vão ocorrendo e à medida que elas vão sendo lançadas. Ou seja, são exercícios normalmente muito práticos, mãos no teclado e no rato, em que são discutidas as técnicas, são discutidas as metodologias de ataque,
são lançados ataques que representam essas técnicas e a Blue Team consegue ver em tempo real, na infraestrutura, quais foram os alarmes gerados, quais foram as detecções que foram ativadas com base nesse ataque. E isso permite o quê? Permite rever todos os controlos que eram esperados que funcionassem, testar todos os processos de resposta a incidentes com base nessas detecções e muitas vezes encontrar falhas de visibilidade, falhas de cobertura naquilo que é a capacidade de detecção da infraestrutura. Há várias maneiras de implementar estas Purple Teams. Temos os modelos internos, equipas dedicadas internas, com pessoas de Red Teams e Blue Teams que existem na organização. Temos equipas externas e equipas mistas, ou seja, ir buscar complementar aquilo que já são capacidades internas com elementos externos. E como é que estas equipas normalmente escolhem o que é que vão testar? Há muitas maneiras de selecionar o âmbito de um teste de Purple Team. E a grande vantagem é que ela permite ser muito mais granular ou abrangente conforme aquilo que se queira dedicar e conforme o tempo disponível que temos. E eu vou dar alguns exemplos. Se nos basearmos, por exemplo, na parte de Threat Intelligence, podemos começar por utilizar ou analisar uma metodologia de ataque que um determinado grupo esteja a utilizar e que afete o setor de atividade da organização em que estamos. E isto podem ser, por exemplo, em organizações do setor financeiro, há grupos como a PT7 e outros similares que atuam especificamente tendo como alvo instituições de cariz do setor financeiro. Por outro lado, temos a capacidade de foco também baseada em Threat Intelligence, foco em determinadas vulnerabilidades que estejam a ser exploradas por vários grupos. Temos o caso agora recente de agosto. A Microsoft, no seu Patch Tuesday de agosto, lançou uma correção para uma vulnerabilidade que ganhou a designação de Zero Logon, que foi classificada com uma criticidade de topo, ou seja, o valor 10, numa escala de 0 a 10. Um dos nossos clientes decidiu testar especificamente como é que a infraestrutura dele respondia, em termos de detecção, à exploração dessa vulnerabilidade. E foi isso que fizemos em conjunto, uma sessão de Purple Team, muito curta, foi uma sessão de menos de um dia, mas que permitiu testar os vários exploits conhecidos para essa vulnerabilidade e ver o que é que era suposto detectar e o que é que era suposto encontrar e ajustar os use cases naqueles casos em que isso foi necessário. Outra das maneiras de selecionar um conjunto de testes para incluir numa Purple Team tem a ver com controlos que nós sabemos que são críticos na nossa organização. E acredito que para a maioria das equipas de defesa é fácil, numa visão de altitude, observar a organização e saber que há 2 ou 3 conjuntos de controlos que são especialmente valiosos ou fundamentais para garantir a segurança da organização. E provavelmente esses controlos até já são testados no âmbito de outros testes, os Red Teams, os testes de intrusão, mas nestes casos o que se faz é foca-se especificamente nesses controlos de segurança e desenvolvem-se casos de teste específicos para testar esses controlos. E dou mais um exemplo, um caso deste tipo, ou seja, estávamos a testar um conjunto de controlos que eram essenciais para aquela organização, que se baseavam, naquele caso específico, em eventos gerados pela infraestrutura Windows que tinham, de servidores, e estávamos à espera de, correndo um determinado ataque de enumeração, estávamos à espera de ver um alerta a ser gerado na infraestrutura de segurança, no CIEM utilizado pela organização. Corremos o ataque e não aconteceu nada, não foi gerado alerta nenhum. E isso lançou a questão de, por que não? Fomos investigar em conjunto com a Blue Team. O use case no CIEM estava lá, estava bem definido, os thresholds estavam corretos. Agora, efetivamente, indo um bocadinho mais fundo, não estavam a chegar os eventos de segurança que eram necessários para alimentar esse use case. E, efetivamente, veio-se a descobrir que tinha sido uma questão de configuração nas filtragens
ou nos filtros utilizados na recolha desses eventos para o oceano. E isso foi algo que foi facilmente corrigido, foi corrigido logo na hora, mas que, no fundo, havia uma falsa confiança que aquele controle de segurança estava a funcionar. Por isso foi uma forma de detectar essa falta de cobertura. Por último, outra das grandes técnicas para selecionar o que é que vai ser testado é começar com aquela pergunta para o responsável de segurança ou para o responsável da organização, que é o que é que o mantém acordado à noite, qual é a sua maior preocupação e o que é que, se acontecesse na sua organização, o que é que efetivamente seria um pesadelo. E é com o pretexto desta última motivação, o que é que o mantém preocupado à noite, que vos vou mostrar um case study de um projeto que realizámos já este ano com um cliente nosso em Portugal. Este projeto, a motivação era a exfiltração de informação e ransomware. Um tipo de ataque que temos vindo a observar em crescimento durante o último ano. E segue na evolução daquilo que tem sido o ransomware e a forma como o ransomware tem vindo a ser explorado por grupos maliciosos para ganharem dinheiro e para se financiarem. E isto, uma evolução rápida, pode-se observar de final da década passada, 2015, 2016, em que assistimos ao nascimento daquilo que seria o Ransomware as a Service, em que temos a separação de funções entre uma organização, um grupo, que é responsável por manter a infraestrutura e pelas atualizações de código para o malware e para toda a infraestrutura necessária para correr o ransomware. E do outro lado temos grupos que não precisam, deixam de ter essa necessidade de conhecimento técnico. A única responsabilidade que eles têm é de infectar as máquinas e distribuir o malware. Com essa separação de dividendos, normalmente, com essa separação de funções, há normalmente também a separação de dividendos, e isto fez com que entre 2015 e 2019 tínhamos visto e observado uma explosão naquilo que foram os ataques de ransomware a nível não segregado, ou seja, qualquer alvo de oportunidade acabava por ser atacado e infectado por estas vertentes de ransomware. No entanto, em 2020, finais de 2019, inícios de 2020, temos vindo a assistir a algo muito mais assustador, pelo menos do ponto de vista corporativo. A era em que o ransomware se tornou um ataque de extorsão. Os atacantes, já não satisfeitos com aquilo que conseguiam obter dos ataques de oportunidade que faziam, passaram a fazer ataques muito mais direcionados a grandes empresas, com resgates muito mais avultados. Já não é estranho nos dias que correm ouvir falar em resgates de 5 milhões de euros. E isto é completamente assustador para qualquer organização. Nos últimos 12 meses assistimos a uma série de empresas vítimas deste tipo de ataques. A Travelex, no Reino Unido, viu as suas operações suspensas na noite de Ano Novo e demorou pelo menos 3 semanas até que conseguisse colocar alguns dos seus sistemas a funcionar. E estamos a falar de uma empresa cuja atividade dependia de forma crítica dos sistemas de informação que operava. Ela, durante esse período, teve mesmo que fechar portas e fechar a operação. Vimos também ataques ao fabricante automóvel, à Honda, que também viu parte da sua linha de produção parada por causa de um ataque deste tipo. E tem vindo a tornar-se comum, hospitais, o setor da saúde tem sido extremamente afetado e temos visto na Europa, nos Estados Unidos, casos repetidos de instituições atacadas e com resgates avultadíssimos para desencriptar a informação. Até por cá, vimos uma empresa do setor energético a ser alvo deste tipo de ataques no início deste ano. E foi com esse enquadramento que o responsável de uma organização nos pediu para simular o comportamento de um desses grupos criminosos e avaliar até que ponto é que a sua equipa de segurança teria visibilidade sobre as ações de um atacante que seguisse esse tipo de perfil de ataque. Mas, no fundo, trata-se de... tem um conjunto de características que são facilmente replicáveis. Ou seja, são ataques que normalmente exploram acessos legítimos aos sistemas, sejam os remote desktop expostos, sejam VPNs com credenciais fracas e sem duplo fator de autenticação, sejam outras formas de aceder aos sistemas que foram comprometidas.
A partir daí são estabelecidos canais de comando e controle para permitir ao atacante controlar uma máquina dentro da infraestrutura, e a partir daí os atacantes fazem aquilo que costumamos chamar de living off the land, ou seja, viver daquilo que são funcionalidades nativas da rede. Enumeração de utilizadores, identificação de grupos, identificação de máquinas, identificação dos file shares, tudo isso são funcionalidades que estão presentes de forma legítima e de forma... são uma funcionalidade dos domínios como os conhecemos e em que trabalhamos, e que são funcionalidades necessárias para a nossa produtividade. O que os atacantes fazem é utilizar essas funcionalidades para atingir o seu objetivo, que é, volto a recordar, roubar informação e depois encriptar essa informação para poder pedir um resgate à organização. O que é que eles fazem mais? Procuram por palavras-passe. Continua a haver organizações e utilizadores que guardam palavras-passe em fecheiros nos seus computadores ou em pastas de rede. Fecheiros com instruções de configuração de VPN ou com instruções de como aceder a um determinado sistema crítico para o negócio. E depois, a partir daí, normalmente a tentativa de escalar privilégios, ou seja, aumentar os privilégios que o atacante tem na rede, roubar o máximo de informação possível, normalmente enviando para sistemas de partilha de fecheiros online, e por último, o tal lançar o ransomware. Pegando nesta metodologia de ataque, como costumam dizer, uma imagem vale 1000 palavras, nada melhor do que utilizar MITRE ATT&CK Matrix para mostrar o mapeamento destas técnicas. E foi com este mapeamento que partimos para desenhar um conjunto de técnicas ou um conjunto de testes para permitir avaliar a visibilidade que a organização tinha no caso de ser alvo de um destes grupos atacantes. Intuitivamente, ao olharmos para esta imagem, aquilo que vamos pensar é que, enquanto defensor, o meu trabalho é impedir um atacante de conseguir utilizar aquelas técnicas todas. E quanto mais técnicas daquelas eu conseguir impedir, mais eu vou dificultar o trabalho de um atacante. E essa visão está absolutamente correta. Mas, em complemento a isso, não é só o impedir. Algumas destas técnicas, por consistirem em utilização de funcionalidades legítimas, muitas vezes são difíceis ou praticamente impossíveis de impedir que elas sejam utilizadas. Por isso, aquilo que é muitas vezes feito é garantir que temos capacidade de detectar a utilização dessas técnicas e de detectar, especialmente, a utilização anómala dessas técnicas. E é com base nisso que desenhamos aquilo que são os nossos conjuntos de test cases. Ou seja, sabemos o que é que cada uma daquelas técnicas corresponde, o que é necessário fazer, o que é que um atacante faz quando explora aquela técnica, e desenhamos esse workflow do atacante em conjunto com a Blue Team e debatemos cada um destes passos para garantir que representa aquilo que é a ameaça de um determinado grupo atacante. Desenhamos para as várias fases do ataque, movimentação lateral, exfiltração de dados e impacto à organização e a enumeração da infraestrutura e exploração de sistemas. Para cada um destes cenários, ou para cada um destes testes, o que é que vai acontecer na altura do exercício de Purple Team? Em conjunto, e as duas organizações juntas normalmente na mesma sala, hoje em dia mais em salas virtuais, a Red Team apresenta a técnica que vai utilizar, explica que comandos é que vai correr para simular essa técnica e, assim que a escorre, explica à Blue Team o que é suposto ver, e a Blue Team vai procurar os tais eventos e os tais alertas na infraestrutura de segurança. Utilizamos ferramentas deste tipo para acompanhar o andamento dos trabalhos, ou seja, no mesmo sistema partilhado, a Red Team vai anotando o que é que já fez e o que é que não fez, e a Blue Team, por seu lado, vai assinalar se uma determinada técnica foi detectada ou, se não foi detectada, que sistema é que conseguiu detectar aquela técnica e alguns comentários se foi possível fazer ajustes ou não na infraestrutura. No final, o que é que conseguimos condensar? Conseguimos ter a mesma imagem que tínhamos, mas com um diagrama de
de cobertura sobre quais é que foram os mecanismos que foram eficazes ou quais é que foram as técnicas que foram detectadas eficazmente, quais é que foram aquelas que não foram detectadas e onde é que eventualmente poderá haver melhorias a fazer. No final do exercício, quais foram as conclusões a que chegamos? Por um lado, as melhorias que foram implementadas logo durante a execução do exercício. Isto é uma mais-valia da execução em Purple Team, que passa por termos, muitas vezes, os responsáveis pela administração da infraestrutura junto a nós, a trabalhar connosco durante aquele período de execução do exercício. E isso faz com que implementar um novo use case ou ajustar um threshold de detecção ou um parâmetro na lógica da construção desse use case se torne muito mais fácil e praticamente imediato. Por outro lado, há ajustes que podem ser feitos na infraestrutura, na própria infraestrutura de detecção, para passar a gerar um novo alerta que são mais facilmente implementados. E isso acabou por acontecer neste caso específico e em muitos outros em que temos trabalhado nesta metodologia Purple Team. Por outro lado, conseguimos identificar uma falha, naquele caso concreto, na capacidade de detecção no endpoint, ou seja, no posto de trabalho, que claramente precisava de ser melhorada. E foi também, neste caso concreto, não esqueçamos que estávamos a simular exfiltração de informação, aquilo que seria a necessidade de conseguir ver fluxos de rede para a internet, para conseguir identificar estas grandes movimentações, o tal upload de 1 gigabyte de dados para um file server numa cloud. Por último, e foi um resultado que não esperávamos inicialmente, mas que acabou por ser bastante valioso para o cliente, que foi a capacidade de perceber o quão complexo é detectar algumas técnicas utilizadas pelos atacantes, nomeadamente tudo o que tem a ver com comunicação com a infraestrutura de comando e controlo, que passa dissimulada junto de tráfego normal que conhecemos dentro das nossas organizações de browsing de internet. Principais takeaways que eu gostaria de deixar relativamente ao Purple Team. A mensagem de que o Purple Team é um conceito. É o conceito de termos a Red Team e a Blue Team a trabalharem juntas com o mesmo objetivo final. Ou seja, o projeto, o exercício é das duas equipas e as duas equipas estão a trabalhar em conjunto. O que é que essa abordagem e esse trabalhar em equipa traz? Traz um retorno de investimento muito mais rápido. Ou seja, em alguns casos, como mostrei há pouco, as alterações são feitas logo no momento da execução dos testes e são logo testadas novamente para garantir que ficaram bem configuradas e a funcionar. Os resultados são muito mais focados nas especificidades da organização. Porquê? Porque temos a equipa de Blue Team a trabalhar lado a lado com a Red Team e a explicar muitas vezes o porquê que não pode ser implementado uma determinada recomendação ou um determinado controle, porque existem razões de negócio para não o fazer. Isso muitas vezes passa ao lado de uma equipa de pen testing ou mesmo de uma Red Team que está a conduzir os seus testes sem conhecer a organização e sem ter os dados todos do lado da defesa. Este trabalho em conjunto permite exatamente identificar essas especificidades de cada organização. Por outro lado, a formação. Eu não me canso de dizer isto aos nossos clientes e às pessoas com quem trabalhamos no ambiente Purple Team, por já ter passado nesse ambiente de Blue Team durante muitos anos, sei a dificuldade que é para um operador de SOC, para alguém que está a defender, conseguir ter contacto com aquilo que são os sinais de um determinado tipo de atacante. Muitas vezes esperamos nunca ser atacados e se isso acontecesse realmente nunca sermos atacados, então nunca iríamos estar expostos a uma determinada metodologia de um atacante. E a única maneira de o fazer é exatamente com estímulos deste tipo, em que forçamos a ver na rede um atacante que está a cumprir uma determinada metodologia. E o valor para a Blue Team de ver esse ataque a acontecer, ver os eventos a aparecerem e perceber o encadeamento do ataque, isto vai ficar como lição aprendida que muito mais rapidamente ele poderá vir a utilizar se algum dia se deparar com um ataque real
desse género. Por outro lado, conseguimos identificar falhas de cobertura, algumas delas nem sequer eram conhecidas na organização, porque era esperado que, tal como está montada a infraestrutura, fosse possível detectar algumas das técnicas. E, por último, é possível, se forem feitos assessments de Purple Team ao longo do tempo, é possível mostrar a melhoria. E essa é a grande vantagem de conseguir mostrar valor para o negócio, de que há uma melhoria na capacidade de detecção, na capacidade de cobertura, utilizando aquela matriz Matrix Attack da MITRE, que consegue mostrar de uma forma muito visual o resultado de um assessment, ir mostrando a evolução ao longo do tempo, ir mostrando a cobertura gradualmente maior dentro dessa matriz, é uma maneira fácil de mostrar à organização que a equipa de segurança está a melhorar, que está cada vez com maior capacidade de detecção e de resposta aos incidentes. E, por último, promover a tal cultura colaborativa dentro da organização de segurança, tentar abolir um pouco os silos entre as Red Teams e os Blue Teams e trabalhar em conjunto para aquilo que é o objetivo, que é aumentar a segurança da organização. Isto era o que eu tinha hoje para partilhar convosco.